Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos para a nossa escola bíblica. Sejam bem-vindos todos que já estão conosco, os que vão entrar depois através dos grupos também. Que Deus vos abençoe grandemente nesse dia, amém, queridos? Fazer uma oração pelo nosso caderno de oração que já passou, também por você que está conosco nesta aula. Deus te abençoe e te guarde, abrindo o seu entendimento e me capacitando para transmitir esta aula para o teu coração, amém? Pai Celeste, entramos na tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, aquele que deu a vida por nós, intercede por nós e que está sempre conosco, como Ele mesmo prometeu, Pai. Agora quero te agradecer pela noite de paz, quero entregar nas tuas mãos teus filhos que estão comigo já nesta aula, aqueles que ainda vão entrar, Pai. Abençoa grandemente, Senhor da glória, que sejam as tuas mãos poderosas ajudando e socorrendo também o nosso caderno de oração. Eu entrego nas tuas mãos todos os pedidos, pedindo a tua resposta, Pai. Quero te agradecer pela melhora da Priscila, do Luiz, da Julinha, Pai, mas eu entrego nas tuas mãos e peço que essa obra seja completada na vida da minha família, Pai. Muito obrigado, Pai. Seja conosco nesta aula. Oro também pelos países que estão em guerra, Pai, por aqueles que estão pelos seus interesses exclusos, não, ó Deus, vendo ou visando o bem-estar do próximo, Pai, mas o mundo jaz no maligno, Senhor. Mas te peço, ajuda a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, que possamos estar nas tuas mãos, sendo esse instrumento. Também te peço abençoar a nossa reunião de obreiros que está acontecendo na nossa sede. Abençoe grandemente tudo que é de ser tratado e que o teu nome seja glorificado, teu povo edificado e abençoado, Pai. Assim eu oro, com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados,
Abre agora o seu cantor cristão no hino 545 e vamos estar adorando o Senhor com este louvor agora. Amém? Deus abençoe os irmãos. Nós temos um texto para ler hoje, e esse texto está na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 11. Nós temos dois assuntos para tratar nessa aula. Eu vou fazer em duas etapas. Vou falar hoje só sobre o uso do véu, que vai do verso 1 ao 16, e o que vai do 17 até o 34, não é? Melhor, até o 32, que vai tratar da Santa Ceia. Eu vou deixar para o próximo domingo, amém? Para aprendermos bastante sobre tudo esse mandamento do véu, que tem sido esquecido por muitos, mas ele está em vigor porque a palavra do Senhor, ela é imutável, amém, querido? Vamos ler então, 1 Coríntios 11, 1 a 16, diz assim: Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes, né? Deixa eu ler primeiro o verso 1, né? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Eu vou fazer uma pequena avaliação desse texto. E o 2, louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi feito por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos.
Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter o cabelo crescido? Mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Amém? Contencioso. Esse é o nosso texto, e a nossa escola hoje, vai estar versando sobre o tema o véu e a ceia do Senhor. Como eu já lhes disse, vou falar hoje só sobre o véu. São dois assuntos, são alvos desta lição, amém? Ambos dizem respeito à participação no culto cristão, a conduta das mulheres e a celebração da ceia do Senhor. A igreja em Corinto fugia do padrão e do bom senso quando se reunia para adoração ao Senhor. Informado sobre o assunto, o apóstolo Paulo lhe dirigiu a palavra para corrigir erros e abusos que cometiam. Paulo começa com essa frase, guarda essa frase que ela é muito importante. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha só. É forte isso, não é? Porque lá em 1 João, no capítulo 12, versículo 6, está escrito: aquele que diz que está nele, Cristo, também deve de andar como ele andou. Continuando. Sabemos todos que somos falhos, pecadores, e que por isso erramos nas tomadas de decisões. Mas o que Paulo fala é fantástico. Assim, cada um de nós que serve ao Senhor, devemos ver a mesma atitude e servir do mesmo exemplo para aqueles que veem em nós o Cristo ressuscitado. Que responsabilidade! Não basta apenas sermos seguidores, mas exemplos de seguidores de Cristo Jesus para o nosso irmão, por quem Cristo morreu. Alguém pode ver Cristo em mim, em você? Estamos fazendo uma meditação do primeiro versículo. Neste verso, ele concluiu sua discussão iniciada no capítulo 10 a respeito dos coríntios amarem os outros de maneira tal que limitem sua própria liberdade. Paulo encorajou-os a seguir o seu exemplo nessa questão, do mesmo modo como ele seguia o exemplo de Cristo. É o que Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não buscou seu próprio bem, mas o bem dos outros, imitando o exemplo de Jesus em relação ao amor, à unidade, à aceitação e o sacrifício. Devemos igualmente seguir o exemplo de Jesus, tão de perto que possamos dizer com confiança a nossos irmãos e irmãs: imitem-me, como também eu imito a Cristo. Amém, queridos? Mas vamos lá, o nosso tema para essa primeira parte será o véu e o seu uso no culto. Está lá em 1 Coríntios 11, do verso 2 ao 16. Vou fazer uma introdução. Os homens e as mulheres são iguais aos olhos de Deus e da igreja, mas isso não significa que sejam idênticos. Embora as responsabilidades e os dons divinos dos homens e das mulheres difiram em sua natureza, não diferem em sua importância ou influência. Há uma hierarquia fundamental que deve orientar o relacionamento na comunidade cristã. Aqui nós vamos falar sobre Cristo, sobre o marido, sobre a mulher e, obviamente, sobre o pai. Mas vamos lá, o termo cabeça tem o sentido original de fonte, derivação ou origem. Escutem bem essa parte. Assim, Deus é a fonte de Cristo, quanto à relação entre as pessoas da Trindade. Cristo, como Criador, é a fonte do homem, e o homem, por ter cedido uma das costelas, conforme está em Gênesis 2, 21 a 24, é a origem da mulher. Está em 1 Coríntios 11, 8. Por isso, como Cristo se submeteu voluntariamente ao Pai, a mulher deve submeter-se ao marido. Essa hierarquia fundamental deve refletir-se no culto cristão. Quer dizer, ao reunirmos,
Diz o historiador que quando os anjos chegam para assistir no culto, que vê as mulheres sem o véu, eles estranham, porque ali já está havendo um indício de que elas não têm o sinal de submissão, como a palavra de Deus instrui. Vamos aprender isso hoje. A fim de harmonizar o ensino sobre as diferenças entre homem e mulher, quando criados à imagem de Deus, está lá em Gênesis 1, 26 a 27, o apóstolo lembrou-lhes a posição de ambos em Cristo. Porque se nós lermos e entendermos, está aqui no Senhor, o homem e a mulher, marido e esposa, são completamente dependentes. Nele, os dois são totalmente ligados entre si, inseparáveis e interdependentes. Quer dizer, um depende do outro e o outro depende de um. Se essa é uma verdade no sentido físico, como está lá em Mateus 19, 4 a 6, que diz: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E diz: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí era a discussão sobre separar e etc. Mas este é outro assunto, né? É uma verdade ainda maior no Senhor, o que está em Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ambos devem a existência a Deus, pois tudo vem dele, como está em 1 Coríntios 11:12. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Somos de fato todos, aleluia, dependentes de Deus. Por essa razão, a adoração cristã é mais bem expressa quando juntos os casais dão ao Senhor, de modo visível, a glória de suas próprias vidas interdependentes, disse das coisas que dependem uma da outra. Vamos ao princípio refletido, lá em 1 Coríntios 11, 13 a 16, nós lemos: ao fim, Paulo criou oportunidade aos coríntios para que refletissem sobre a diferença entre o homem e a mulher, ao partir da natureza de cada um. Agora ele conclui: julgai entre vós mesmos. É um apelo ao raciocínio e ao bom senso. A conclusão a que chegariam é que a mulher devia participar das atividades dos cultos usando véu, em especial para demonstrar a sujeição ao marido, como está em 1 Coríntios 11, no verso 13. No culto cristão, cada ser humano deve dar glória a Deus, sendo que Deus planejou que ele fosse. O homem deve ser verdadeiramente masculino e a mulher verdadeiramente feminina, sem permitir que os estereotipos ditem nossas percepções, mas antes, baseando nossa compreensão sobre o que significa ser plenamente humano em Jesus Cristo, nosso modelo perfeito. Sede meus imitadores, como eu de Cristo, é o que diz Paulo, porque Cristo é o nosso paradigma, é o nosso modelo perfeito. Só se experimenta a plenitude do culto cristão quando cada homem e mulher criado e remido por Deus permite que sua humanidade seja expressa de acordo com o padrão divino. Deus estabeleceu um padrão, é só seguir e o Senhor vai ser glorificado. Agora quero passar a contar uma primeira experiência que eu tive quando ministrava sobre o uso do véu na cidade de Rafael Jambeiro, Bahia. Uma irmã que tinha chegado da Itália nos informou que na maioria das igrejas da Itália, as irmãs se cobrem com véu. Eu terminei de fazer a ministração, ela sentou perto de mim e falou: pastor, estou chegando da Itália. Visitei a igreja A, a igreja B, a igreja C, e lá as irmãs se cobrem com véu. Como vocês vão assistir, não é? Paralelo aqui aos meus assuntos, exatamente como é a igreja na Itália, como é a igreja na Argentina, enfim, não é? As Assembleias de Deus lá se cobrem com véu, como outras igrejas também. Assista para você ver a importância do assunto que nós estamos tratando, amém? Cantico 454.
Glória a Deus. Muito bem. Eu vou abaixo falar um pouco, né? Veja abaixo a Assembleia de Deus na Itália. Eu estou tirando do Wikipédia, Enciclopédia Livre. Se você quiser confirmar, abra a sua no Enciclopédia Livre. Vai lá no YouTube, põe lá Assembleia de Deus da Itália. Então você vai assistir cultos das irmãs todas cobertas com véu. Amém? Assembleia de Deus na Itália, não é? São igrejas pentecostais, quer dizer, igrejas batizadas com o Espírito Santo, como de fato as Assembleias de Deus são um ministério pentecostal. As Assembleias de Deus da Itália mantêm algumas práticas herdadas das igrejas protestantes históricas, como o uso do véu pelas mulheres, o ósculo santo e a divisão no lugar do culto entre homens e mulheres. Para vocês que estão na obra recentemente, eu estou nela desde 1962, os homens não sentavam junto com as mulheres. Nós começamos os homens sentados de um lado e as mulheres do outro. Agora misturou tudo, né? Mas vamos lá, deixa eu não sair do meu assunto. Tais partes não são utilizadas com o propósito, ou melhor, tais práticas não são utilizadas com propósitos exclusivistas, pois as Assembleias de Deus da Itália mantêm relações de comunhão espirituais com as igrejas que não têm as mesmas práticas que os seus. Entretanto, não permite a abertura do púlpito a membros de outras denominações. Se um pastor de uma outra igreja chegar, ele é bem-vindo, ele assiste o culto, mas não vai ser convidado para o púlpito. É o sistema italiano, né? Eu até lembro-me, não é? Algum tempo atrás, quando uma determinada Assembleia de Deus, um grande ministério de São Paulo, enviou um pastor para abrir uma Assembleia de Deus na Itália. Ele contou isso, nós dois conversamos. Ele disse que ele chegou lá e começou a procurar aqui, procurar ali, foi orientado a procurar um pastor da Assembleia de Deus da Itália. Ele disse para mim, pastor Gênesis, quando eu cheguei na casa dele, uma casa de varanda, com aquela janelinha que se abre, eu bati palma e disse, eu sou da Assembleia de Deus do Brasil, do ministério, deu o nome do pastor presidente da convenção dele, e o pastor olhou para ele, abriu a janelinha, ouviu ele falar e depois, aqui na Itália já tem Assembleia de Deus, fechou. Ele disse, pastor, ele nem me recebeu, nem me convidou. E ele voltou e contou ao seu presidente, não pôde abrir uma Assembleia de Deus lá. Mas vamos continuar. As Assembleias de Deus da Itália são atualmente o maior grupo evangélico italiano. Lá tem templos espalhados para todo lado, que a Assembleia de Deus é uma igreja muito abençoada, né? A doutrina relacionada ao uso do véu pelas mulheres cristãs nas reuniões de oração e nos cultos de adoração e louvores a Deus possui base bíblica no Novo Testamento e na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de 1 Coríntios, capítulo 11, 1 a 16. Aqui eu estou lendo o comentário da Wikipédia, tá? Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente, tosquiece o rapaz que põe o véu. Esses são os versos 5 e 6. Mas, infelizmente, aqueles que leem a Bíblia do final para o começo, já é o nosso comentário, né? E nesse caso, leem 1 Coríntios, capítulo 11, verso 16, para vir descendo como quem desce uma escada, para terminar no verso 1. Isso porque é evidente que o apóstolo não iria ordenar tão enfaticamente, por meio do verso 5 e 6, que as mulheres cristãs devem usar o véu, e depois concluir no verso 15 que o cabelo já é véu. Dessa forma, além de contrariar a sua própria argumentação em relação ao uso do véu, colocaria em crise o verso 4, onde diz, e todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça, pois se cabelo é véu, os homens também estão de véu, né? Eu não tenho em cima, mas existe aqueles bem cabeludos, com aquelas cabeleiras, não é? Então já estariam de véu. Continuo. Ora, se o apóstolo escreve cobrir a cabeça, e se cabelos são o próprio véu, não precisaria cobrir, já estaria coberto. Mas como cabelo é cabelo e véu é véu, não há de se contrariar, que ponha o véu. É só essa palavra ponha, não tem como pôr o meu cabelo, o que eu tenho de pouco aqui ainda, né? E você que tem bastante cabelo, então todas as mulheres com aquela cabeleira que elas têm, não é? Como é que ela vai pôr o cabelo se ele está colado na cabeça dela? Não tem sentido, não é verdade? Mas vamos continuar. Cremos desta forma que não existe contrariedade bíblica
e que o apóstolo Paulo, sendo inspirado pelo Espírito Santo, jamais seria contraditório em seus ensinamentos. Por isso, preserve-se a doutrina do uso do véu pela mulher cristã. E sendo a igreja de Corinto um tipo de igreja deveras carnal, houve ali muitos desvios dos princípios ensinados pelo apóstolo Paulo. Amém? É nítido que os dons de línguas e profecia eram os mais abusados, existindo até mulheres que oravam e profetizavam sem uso do véu e passaram a ter uma participação no culto, a qual não lhes fora ensinado, e com isso o estado emocional tomava lugar da espiritualidade. Foi em função desses desvios que Paulo teve necessidade de escrever-lhes uma carta tratando da autoridade na ordem, no culto, da ceia do Senhor, do espírito mundano e da unidade do corpo de Cristo. Isso para que os coríntios voltassem a lembrar daquilo que verbalmente já se havia ensinado, inclusive o uso do véu pelas mulheres. Por outras razões, o véu era parte importante dos costumes antigos, sendo usado também socialmente, mas a igreja não foi dado um costume. É preciso separar. Costume passa, mandamento não passa. Vamos entender isso aí. O costume social acabou, mas a palavra de Deus continua e não recomenda uso social, e sim o uso religioso, isto é, para varoa orar e profetizar. E aí Paulo vai agora usar da sua autoridade apostólica, né? Está lá no 1 Coríntios 14, 37 e 38, ele diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignorar, que ignore. Não é? Porque o fato de alguém não crer ou de abandonar o uso e a prática dos ensinamentos desse livro, como alguém já está querendo modificar e adaptar, não é, aos erros dos seres humanos, não é? E a palavra de Deus é imutável. Nem pode o céu e a terra passar, disse o Senhor, minhas palavras não hão de passar. Se as Escrituras deixam claro que é desobediência a mulher orar com a cabeça descoberta sem o véu, ao fazê-lo, desonra a sua própria cabeça. Se o marido é a cabeça da mulher, então ela está desonrando a cabeça, o marido. Por isso, não há mais respeito, nem a devida benevolência de um para com o outro, devido à desobediência às Escrituras. É muito importante, irmão. Esse livro está nas nossas mãos, eu sempre repito, como lâmpada para os nossos pés e como luz para o nosso caminho. Mas eu repito também essa frase, ela não é um self-service, isso aqui me serve, isso aqui não me serve. Não. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, não é? Toda ela, e não há nada para se separar. E quem tira, vai ser tirado da sua bênção. E quem põe, vai ser aumentado os flagelos. Muito cuidado. A Bíblia Sagrada nos fala em outros véus, não é? Você tem o véu dessa separação, quando Moisés mandou fazer este véu, está lá em Êxodo 26, 31 a 37, o véu do coração é aquele quando, lá em Coríntios, no capítulo 2 Coríntios 3, 6, 18 a 31, o véu de Moisés, Êxodo 34, 33 a 35, o véu de Rebeca, não é? Aquela que Isaac mandou buscar, e quando ele chegou, ela se cobriu com o véu, e também o véu de Tamar, aquela que para pecar se cobriu com véu. Não tem nada a ver. Observe que cada véu tem o seu propósito. O véu de 1 Coríntios, ensinado pelo apóstolo Paulo, tem o propósito de ensinar como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Amém? Por fim, no versículo 16, Paulo esclarece: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem tampouco as igrejas de Deus. Veja que ele faz uma abrangência, nem as igrejas de Deus. Costume de ser contencioso. O uso do véu pelas varoas tem sido questionado por alguns segmentos religiosos que defendem que era um costume da igreja de Corinto. Por conseguinte, não deve ser adotado pelas igrejas do nosso tempo. Vamos fazer uma análise de escritores renomados que, no zelo pelo ensinamento da palavra de Deus, deixam para nós exemplos a serem considerados. Eu vou começar aqui, amados,
com a Bíblia explicada da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, edição 1994. O título é Cabelo foi dado em lugar de véu, 1 Coríntios 11:15. Vamos lá. Fazendo referência, eu estou lendo agora a Bíblia, tá bom? A Bíblia explicada da CPAD. Fazendo referência a 1 Coríntios 11:1-16, registra na página 420, pode conferir, isso tem a Bíblia explicada da Assembleia de Deus, 420, 421, a seguinte observação. O versículo 15 já é a Bíblia falando. Necessita ser interpretado com inteligência. Não podemos entender que Paulo, no versículo 15, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu, né? Desfaça a instrução que dera no versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. 1 Coríntios 11:6. Pois isso seria um absurdo, não é verdade? Precisamos ver outro sentido nas suas palavras, que não inutilizam o ensino principal do trecho, que a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça. E comenta a mesma edição sobre as mulheres orientais. Aqui é uma história lá do Oriente, nós estamos saindo aqui da Grécia para ir lá para o Oriente. Era costume oriental, no tempo dos apóstolos, a mulher cobria o rosto com véu quando andava nas ruas. Porém, podia dar-se o caso, enquanto ela lavava roupa no córrego, passar algum homem e encará-la. Mesmo assim, no caso de não ter véu disponível, teria um recurso, cobrir o rosto com o seu cabelo comprido. Assim, ela ter o cabelo comprido lhe era honroso, mostrando que não era mulher destituída de pudor. Amém? Aqui eu falei sobre a Bíblia explicada da CPAD. Agora eu vou para o comentário bíblico de Moody, de Romanos a Apocalipse, dos escritores Charles F. e Everett Erson, edição 1995, da editora Batista Regular. Registro nas páginas, você que tem, não é, esse livro, tá? Nas páginas 92 a 94. Ele vai fazer um comentário se nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus, de 1 Coríntios 11:16. Conselho referente ao uso do véu pelas mulheres nos cultos públicos, isto é, né, o mandamento das mulheres, isto é, o costume das mulheres adorarem sem o véu. Vamos lá. Alguns dizem que o costume era peculiar a Corinto, mas a palavra de Paulo, nem as igrejas de Deus, argumenta contra esse ponto. Eu estou lendo aqui o livro da Igreja Batista Regular, tá bom? Vamos lá. Ainda aqueles que insistem que o costume não deve ser aplicado hoje em dia. Continua o escritor. Deve-se notar, entretanto, que cada uma das razões apresentadas para o uso do véu foram extraídas de fatos permanentes, que devem durar durante toda a presente economia terrena. A primeira questão a ser discutida é o véu, ou a cobertura da cabeça da mulher. E Paulo orienta que cubram as cabeças durante a reunião. Ele considerava a inovação dos coríntios. Ao que parece, algumas mulheres estavam presentes nas reuniões com as cabeças descobertas como irreligiosas, mostrando assim que suas objeções nada tinham a ver com o costume social. Alguns comentadores apelaram para o costume social a fim de se livrarem da decisão de Paulo. Aqui só está em exame o culto. O apóstolo apresenta diversos motivos para a defesa do seu ponto de vista. Paulo, em 1 Coríntios 11, 2-6, faz ver que, na ordem divina, a mulher está sob o homem. Isto, naturalmente, não implica em desigualdade de sexo. Não, absolutamente. Agora eu vou citar o verso Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Subordinação nem sempre envolve desigualdade. A posição de cabeça não é o mesmo que a posição de senhor, não é? Agora eu já vou estar encerrando, trazendo para a sua memória uma experiência vivida por um pastor da obra da restauração do ministério do saudoso pastor Jair Rosa da Conceição. A igreja se chama Restauração de Tudo. Hoje ele dirige
uma bela e uma abençoada igreja Filadélfia, nos Estados Unidos, né? Então ele escreveu um livro, e o nome do livro é Que Ponha o Véu. Está aqui, pastor Fabiano Antônio Ferreira, o véu e seu uso para orar e profetizar, como determina 1 Coríntios 11, 1 a 16 para as mulheres. Ele conta, algum tempo atrás o pastor Fabiano Antônio Ferreira participava em um programa de debates em uma emissora evangélica do Rio de Janeiro, e uma ouvinte enviou-lhe um e-mail perguntando por que as irmãs da sua igreja se cobriam com véu. Ele estava fazendo aquela apresentação, aquele debate que acontece no Rio de Janeiro, vocês estão acostumados, até na Rádio Melodia, não é? Ele respondeu no ar, a pergunta eu vou repetir, por que as irmãs da sua igreja se cobrem com véu? Então o pastor Fabiano vai responder, ele respondeu no ar, porque está na Bíblia. Que resposta fácil, né? Porque está na Bíblia. Entre os debatedores estava um pastor conhecido na mídia, que diante das respostas do pastor, fez um desafio se ele estava disposto a realizar um debate sobre o uso de véu para as igrejas de hoje. Ele prontamente aceitou e marcaram a data. O desafiante pediu o currículo do pastor Fabiano, que prontamente ele entregou. Olha o currículo do pastor Fabiano, doutor em divindade, leciona matemática e história na FARUP, Rio de Janeiro, licenciado em português e hebraico pela UFRJ, professor de hebraico bíblico, grego clássico, bíblico e moderno e aramaico. Aí está, não é o currículo do nosso pastor Fabiano. Não é? Resumindo o comentário, no dia marcado para o debate, o pastor Fabiano e os outros debatedores chegaram para o encontro, menos os desafiantes, alegando outra prioridade. Desejando os presentes realizar o debate marcado, foram impedidos pela direção do rádio, que alegou ter outros assuntos para debater, achando por bem aguardar uma ocasião própria para acontecer o debate. Já se vão... Isso aqui ainda estava no Rio, já estou aqui há 35 anos, imaginem, já se vão muitos anos e não aconteceu. Por quê? Isso foi extraído do livro Que Ponha o Véu, do Dr. Fabiano Antônio Ferreira. Então, queridos, diante dos expostos, eu encerro, né? Fica claro que a mulher que for submissa à palavra de Deus deve cobrir-se com o véu para orar e profetizar. Amém? Estou encerrando a aula, mas agora eu vou pedir que vamos ouvir agora o hino 137 do cantor cristão e depois voltamos para encerrar. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi, do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi, do pão és tu,
Vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, glória a Deus. Quero conhecer agora os aniversariantes da semana. Você que fez aniversário essa semana, parabéns, Deus te abençoe. Vamos citar o salmo do aniversariante, que é o Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, né? E que multiplique esses anos muitas e muitas vezes. E agora vamos orar encerrando. Pai Celeste, quero te pedir abençoar os nossos aniversariantes, quero te pedir abençoar também todos que estão comigo nessa escola, Pai, cada lar, cada família. Quero orar por todos, entregando nas tuas mãos ao Senhor. Daqui a pouco o clamor do meio-dia. Também quero entregar nas tuas mãos logo mais às 18 horas o culto festivo da nossa igreja sede em São Miguel Paulista, que será presidido pelas nossas irmãs. Abençoe grandemente aquele culto, Pai. Estaremos juntos te adorando. Mas às 16 horas, Pai, nós temos a nossa escola bíblica e eu quero convidar os irmãos para estarem conosco nessa escola. A nossa reunião será até às 11 horas, a reunião que aconteceu, né, que está acontecendo, mas a escola será às 16 horas, todos são convidados, e o nosso culto de agradecimento a Deus pela nossa união feminina estará presidindo, será às 18 horas. Pai, que tudo seja dirigido pelas tuas mãos e que possamos ser abençoados pelo Senhor nesse dia. Eu oro e agradeço em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.